Alegria mais uma vez estar aqui, compartilhar a palavra do nosso Deus. Vamos abrir então a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22. Ajude a pessoa que está do seu lado a abrir a Bíblia. Vamos continuar nossos estudos nas parábolas. E hoje vai ser a parábola das bodas. Mateus capítulo 22, do verso 1 ao 14. Todos acharam? Amém. Mesmo assentados, escute com atenção a palavra de Deus, escute com reverência a palavra do nosso Deus. Diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Pai Santo, abençoe, Deus, esse momento agora de pregação da Tua Palavra, que possamos ouvir a Tua Palavra com mansidão. Te louvamos, Deus, por essas verdades tão claras, ao mesmo tempo tão profundas, Deus, da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos sair daqui crendo mais no Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual desculpa você já inventou para recusar um convite? Fala sério, você já fez isso? Alguém te chama para algum lugar, para fazer alguma coisa, mas você não quer exatamente fazer aquele negócio, você não está muito afim de fazer aquilo. Seja porque a atividade tem um grande potencial de ser chata, tipo, vamos malhar na academia? Ou o ambiente não é um que você curta tanto assim, tipo uma academia. Ou porque você está cansado mesmo e quer ficar de bobeira em casa. Tipo quando te chamam para um shopping. E aí você fica sem graça em dizer simplesmente que não quer ir, porque pode parecer desprezo com a outra pessoa. E aí você fica pensando, o que eu posso dizer para mostrar que eu vou estar ocupado? Eu tenho que achar uma desculpa, eu tenho que achar algum outro compromisso mais importante para recusar esse convite. Qual desculpa você já inventou para recusar um convite? Nessa parábola, Jesus vai nos ensinar algo bem simples, que Deus nos chama a crer nele e a viver com ele. É só isso. Deus nos chama a crer nele e a viver com ele. E esse é um convite que a gente não pode recusar. Vamos primeiro lembrar o que é uma parábola. A gente está seguindo nas parábolas de Jesus, né? O que é uma parábola? De maneira bem simples, bem resumida, parábola é uma história tirada de uma situação comum do dia a dia. É uma mulher varrendo a casa, um pastor procurando uma ovelha, um pai com seus filhos, um casamento. A palavra parábola, no grego, significa literalmente colocar ao lado, para fazer uma comparação. E a parábola funciona como uma comparação. Por isso, geralmente, elas começam com: o reino de Deus é como um, ou o reino dos céus é semelhante a. É uma comparação. E Jesus usa essas histórias como ilustrações
para ensinar geralmente um ponto a respeito do reino de Deus, ou a respeito da redenção, a respeito do julgamento final. A parábola, então, traz uma verdade espiritual. Isso é uma parábola de maneira bem simples, de maneira bem resumida. Então, vamos entender aqui o contexto da parábola que a gente leu. O que estava acontecendo? O que levou Jesus a contar essa parábola? E isso vai ser importante para a gente entender um dos pontos principais da parábola. A situação começa lá no capítulo 21, versículo 23. Dá uma olhada aí. Capítulo 21, versículo 23. Diz assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus, então, estava ensinando no templo de Jerusalém, quando os líderes religiosos o abordaram para confrontá-lo. Essa é a última semana de Jesus, antes dele ser crucificado. E aí eles começam questionando a autoridade de Jesus. Mas ao invés de responder, Jesus diz: Eu respondo se vocês me responderem o seguinte: de onde veio a autoridade de João para batizar? Veio dos céus ou dos homens? E aí os sacerdotes ficam numa sinuca. Eles pensam: se dissermos do céu, ele vai dizer para a gente: então por que vocês não creram? Mas se dissermos dos homens, vixe, a gente tem medo do povo. E aí o povo vai ficar com raiva, porque todos consideram João como profeta. Então eles respondem: a gente não sabe. Aí Jesus então diz que tampouco diria de onde vem a autoridade dele. Então ele conta duas parábolas, as duas que nós vimos nos domingos anteriores, mostrando um retrato espiritual da liderança judaica. Na primeira parábola, que é a dos dois filhos, Jesus compara os líderes religiosos ao filho que diz ao pai que vai obedecê-lo, indo trabalhar na vinha, mas não obedece. Na segunda parábola, que é a dos lavradores maus, Jesus compara os religiosos a lavradores que se recusavam a dar o fruto da vinha ao dono. Os lavradores tomaram a vinha para si. O dono, então, manda os seus servos receberem os frutos, mas os lavradores espancam, apedrejam e matam os servos. O dono da vinha, então, manda o seu próprio filho, achando que ele ia ser respeitado, mas os lavradores matam o filho também. E aí o dono da vinha, então, exterminaria os lavradores maus e daria a vinha para outros lavradores. Jesus conta essas parábolas para mostrar para os sacerdotes, anciãos, fariseus, mostrar que eles, a liderança religiosa dos judeus, era hipócrita. Eles falavam que obedeciam a Deus, mas não obedeciam. E também que, ao rejeitarem Jesus, estavam rejeitando Deus e o reino dele. Estavam rejeitando a salvação que eles tanto esperavam. Por causa dessa rejeição, Deus então colocaria no seu reino outras pessoas no lugar desses líderes. Deus, ao invés de salvá-los, salvaria outras pessoas. Está acontecendo o que João escreveu no seu evangelho. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os líderes entenderam o propósito das parábolas. Tanto que, se você olhar aí no capítulo 21, versículos 45 e 46, diz o seguinte: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Então, o capítulo 22, versículo 1, diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas. O ponto é que Jesus continuou falando, ele continuou respondendo por parábolas. Essa parábola, então, a das bodas, é a última de uma sequência de 3 parábolas, onde Jesus está advertindo os religiosos, dizendo que Deus os rejeitou por causa da sua rebeldia e incredulidade, colocando em seus lugares outras pessoas no reino de Deus. E essa parábola vai aprofundar algo mais a respeito desse tema. Beleza, então esse é o contexto. Agora vamos entrar na história, vamos entrar na parábola para a gente tentar entender. Jesus começa dizendo aí no verso 2 que o reino dos céus, que é sinônimo de reino de Deus,
é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O personagem principal da parábola é o rei. Então a gente tem que prestar atenção nas falas e nas ações desse rei aqui. É aqui que está a lição da parábola. E o rei, obviamente, representa a Deus. Esse rei está dando uma festa de casamento para o filho. E aí, claro, a gente já imagina aqui que esse filho representa o próprio Senhor Jesus, né? Especialmente porque a Bíblia retrata Jesus como noivo, o povo dele, a igreja, é a noiva e no fim dos tempos haverá o casamento. Pode até ser, claro, não é errado pensar assim e realmente encaixa com o que a gente sabe pelo restante da Bíblia. Mas os comentaristas destacam o fato aqui de que o filho não é mais mencionado na parábola. E o propósito de Jesus, então, aqui, mais do que se representar, como ele fez na parábola dos lavradores maus, né? O dono manda o próprio filho, o filho morre, etc. O propósito de Jesus aqui, mais do que se representar, é enfatizar que se trata de um casamento da realeza. É algo grande, é algo importante que está acontecendo. Traz um peso para o desenrolar da história, como a gente vai ver. E aí, essa história tem duas partes. A primeira parte vai do versículo 3 ao versículo 10. E essa parte vai focar o rei chamando convidados para a festa. Ressalta o chamado do rei. O verso 3, então, diz que o rei envia os seus servos para chamar os convidados para o casamento. Note que os servos vão chamar pessoas já convidadas. Por quê? Naquele tempo, quando alguém ia dar uma festa de casamento, havia um primeiro convite, onde os convidados confirmavam a sua presença. E o anfitrião calculava a quantidade de comida, a quantidade de bebida, baseando-se nessas confirmações. Quando a festa estava para começar, os convidados eram informados de que eles já poderiam ir para a festa. Eles já tinham confirmado a presença e agora estavam sendo chamados para a festa. É o que está acontecendo aqui. Mas os convidados, o que diz o verso 3? Estes não quiseram ir. Simplesmente não quiseram ir. Já pensou nisso? A pessoa confirma a presença na festa do rei. Quando chega o momento da festa, eles voltam para trás. Verso 4. Ainda assim, o rei insiste no convite. Ele manda outros servos chamarem os mesmos convidados, falando o seguinte: eu já preparei o meu banquete. Meus bois e cevados já foram abatidos. E cevado é um animal, que pode ser um boi ou um bezerro, que foi bem cuidado, foi bem nutrido, está gordinho, pronto para servir de alimento. Um animal cevado era servido em ocasiões especiais, como num casamento. O rei está falando: a festa está pronta. Vocês nem precisam esperar a comida. O churrasco está prontinho, está assado, tem tudo de bom e do melhor. Vocês são meus convidados. É tudo de graça, é all inclusive. Pode vir, pode aproveitar. Tudo está pronto. É só vir para o casamento. Verso 5. O rei está celebrando o casamento do príncipe, dando um banquete finíssimo, de graça. Mas os convidados, diz o verso 5, não se importaram. Foram indiferentes. Não deram a mínima para o chamado do rei e se foram. Um para o seu campo, de repente colher alguma coisa, ou só administrar. Outro foi para o seu negócio, vender alguma coisa. Esses convidados pensaram: ah, que festa o quê? Eu tenho um compromisso mais importante, eu vou cuidar da minha vida. É importante ter em mente aqui que desprezar o chamado do rei, depois de ter aceitado o convite, não é somente uma gafe social. É um insulto à dignidade do rei. Mas outros convidados, olha aí no verso 6, agarraram os servos do rei, os maltrataram e mataram. Eles não somente rejeitaram o convite do rei, como fizeram os outros convidados, mas se rebelaram totalmente e violentamente contra o rei. Se rejeitar o chamado do rei é grave, quanto mais matar um mensageiro que está levando um anúncio do rei. Demonstra total rejeição, desprezo, rebelião
contra o governo desse rei. E aqui Jesus mostra a razão de eles não quererem ir no casamento. Eles estavam dizendo, nós não vamos para esse casamento porque nós não queremos você aqui. Porque nós odiamos e rejeitamos o seu reinado. E no que depender da gente, nós vamos destroná-lo. Verso 7, o rei então fica, obviamente, irado. Ele manda seus exércitos contra os assassinos, os extermina e queima a cidade deles. Destruição completa. Olha que reviravolta. O rei era favorável a eles. Eles estavam sendo chamados para uma festa, onde comeriam, beberiam, se alegrariam com o rei. Mas por causa da rebelião deles, o rei se irou contra eles e os destruiu. Então, no verso 8, o rei fala aos seus servos que a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. A festa está vazia. Os convidados originais rejeitaram o convite e se rebelaram contra o rei. Mas isso não impede o rei de continuar com seu plano. Ele vai dar a festa. No verso 9, então, ele manda os seus servos convidarem quem eles encontrarem nas encruzilhadas dos caminhos. Ou seja, qualquer pessoa que esteja virando a esquina, que estão pela estrada, que estivesse passando pelas ruas, o rei vai dar a festa. Mas agora ele está chamando outros convidados. E aí, os servos vão pelas estradas, no verso 10, reúnem todo tipo de pessoa, maus e bons, e a sala do banquete fica lotada de convidados. Então, a primeira parte da parábola ressalta o chamado do rei para o casamento. Os primeiros convidados rejeitam o convite, se rebelam contra o rei. Eles são punidos e o rei chama outros convidados que lotam o salão. Vamos parar aqui por enquanto. O que Jesus quer dizer com essa primeira parte? Jesus faz um resumo impressionante da história da nação de Israel, no Antigo Testamento. Pensa acerca disso. Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. Faz um pacto, faz uma aliança com eles, dizendo, eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. Eu escolhi vocês dentre todas as nações. Eu vou ter um relacionamento especial com vocês. Guardem a minha aliança. E vocês serão reinos de sacerdotes, nação santa, minha propriedade peculiar. Está lá em Êxodo 19. E aí como é que o povo responde? Tudo que o Senhor falou, faremos. Eles responderam ao primeiro chamado de Deus, dizendo, claro, nós vamos ao banquete. Mas o que nós vemos durante a história é o contrário. Nós vemos Israel voltando atrás, abandonando a Deus o tempo todo, quebrando os mandamentos, adorando outros deuses. A maioria do povo se rebela contra Deus, de maneira que Deus sempre preservou um remanescente fiel. Mas ainda assim, apesar dessa rebeldia da nação, Deus, pela sua paciência, misericórdia e graça, o tempo todo, mandava seus servos, mandava seus profetas, chamando a nação de Israel ao arrependimento. Que voltem para Deus, porque Ele é um Deus gracioso, misericordioso, amoroso, que está pronto para perdoar. Deus várias vezes chamou Israel para um relacionamento íntimo com Ele, convidou para o casamento, mas Israel não se importou. Desprezou o convite de Deus e várias vezes maltrataram e mataram os profetas, se rebelando contra Deus. E aí o que Deus fez? Manda um império, manda outra nação para castigar a nação de Israel, destruir e queimar Jerusalém, como aconteceu, por exemplo, no cativeiro babilônico. Agora, olha o que Jesus fala em Mateus 23, 37. Passa aí a página, Mateus 23, 37. Todos juntos, Mateus 23, 37. Vamos lá, 1, 2, 3. Os convidados originais da parábola, então, que rejeitaram e se rebelaram contra o rei, é o povo rebelde da nação de Israel.
Mas lembre-se que Jesus está denunciando a hipocrisia, a rebeldia e a incredulidade da liderança judaica. Olha o que Jesus diz também em Mateus 23, de 29 a 33. 23, de 29 a 33. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nessa parábola, Jesus está dizendo para a liderança judaica: vocês, suas serpentes, são iguais a seus pais, são iguais a esses convidados aqui, porque do modo como seus pais rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram João Batista e estão me rejeitando. Por isso Deus vai punir vocês. E aí você acha que eles se sensibilizaram com essa advertência? Veja o que acontece depois que Jesus termina a parábola. Aí, Mateus 22, verso 15. Mateus 22, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Eles permanecem na rebeldia. Tentam enredar Jesus com suas próprias palavras, fazendo uma pergunta sobre tributo a César. Depois, os saduceus, no verso 23, tentam uma pegadinha a respeito da ressurreição. Em seguida, os fariseus, de novo, no verso 34, testam o Senhor Jesus, perguntando a respeito de qual o grande mandamento. Eles confrontam, eles tentam colocar o Senhor Jesus contra a parede, para que ele se contradiga e seja desacreditado perante o povo. Mas eles não conseguem. E porque eles não conseguem, o que eles fazem em seguida? Apenas 2 dias depois dessa ocasião aqui, irmãos, os líderes armam uma cilada com o traidor Judas, agarram o Senhor Jesus na calada da noite, inventam um julgamento e o matam, crucificando como se fosse um bandido. Demonstraram que odiavam o reinado de Jesus. Incredulidade, rebeldia, dureza de coração. Você acha que Deus não fez nada com eles? A parábola diz que o rei ficou irado, enviou suas tropas, exterminou os assassinos e incendiou a cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. No ano 70, sob o comando do general Tito, o exército romano invade a cidade de Jerusalém, porque os judeus se rebelaram contra o Império Romano, massacra os judeus, destroem a cidade e queimam o templo de Jerusalém, não sobrando pedra sobre pedra, como Jesus havia profetizado. Deus rejeitou e puniu o povo rebelde. A parábola, então, ela tem um caráter profético também. O rei, então, rejeitou e puniu os primeiros convidados. Mas quem são esses outros convidados que ele chama pelas ruas? Pensando de modo bem específico, como Jesus está repreendendo a liderança, a elite religiosa de Jerusalém, esses outros convidados se encaixam com as pessoas simples, os desprezados, os publicanos, as meretrizes, os pescadores que seguiam o Senhor Jesus. Os líderes religiosos, que supostamente tinham mais conhecimento da Bíblia e que deveriam reconhecer o Redentor, não querem nada com Deus. Por isso, Deus os rejeita e se volta para os humildes, para os desprezados. Os primeiros são os últimos são os primeiros. Mas pensando de maneira geral, como a história dos primeiros convidados se encaixa com os judeus rebeldes durante toda a história de Israel, esses novos convidados aqui também representam nós, os gentios. Jesus veio pregar o evangelho do reino para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como ele mesmo diz para a mulher cananeia que tinha a filha endemoniada, lá em Mateus 15, 24. A missão principal dele como profeta era pregar aos judeus e não aos gentios. Mas como os judeus rejeitaram, mataram o Filho de Deus, Deus vai continuar com seu plano de salvação. Ele vai continuar com seu banquete, mas agora ele inclui
quem não é judeu. Tanto é assim que depois que Jesus ressuscita, ele dá uma ordem aos discípulos, lá em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante deixar claro aqui que Deus não está mudando de plano, porque o seu plano original falhou. Tipo assim, puxa, não deu certo com os judeus. Ah, tá bom, então agora eu vou falar com quem não é judeu. Alguns pensam assim, que o plano de Deus com os judeus falhou, porque eles rejeitaram o Messias, por isso agora Deus se volta aos gentios, como se fosse um plano B. O plano original de Deus era com Israel no Antigo Testamento, não deu certo. E agora o plano de Deus no Novo Testamento é a igreja. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Lembre-se que o plano de salvação de Deus ele é progressivo. Ele vai executando o seu plano passo a passo, perfeitamente, de maneira que nada pode frustrá-lo. A história da redenção vai se desenrolando à medida que o tempo vai passando. É como um seriado que você assiste. O autor ele não conta tudo logo de cara no primeiro episódio. À medida que a série vai caminhando, progride nas temporadas, o autor vai dando mais informações sobre a história, sobre a trama, sobre os personagens. Deus faz isso. Ele vai revelando, vai dando mais informações a respeito da salvação no decorrer da história. Começa quando Adão desobedece a Deus e Deus promete que enviaria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Continua com Abraão, quando Deus diz que de Abraão viria um grande povo com o qual Deus teria um relacionamento especial e de onde viria o descendente da mulher. Passa por Moisés, quando Deus fala que o povo prometido a Abraão e que ele teria um relacionamento especial, era Israel que estava sendo libertado do Egito e de onde viria o descendente da mulher. Continua com Davi, quando Deus fala que o descendente da mulher seria da descendência de Davi, por isso seria rei. Até que finalmente chega o clímax da história. Chega o descendente da mulher e o Filho de Deus, Jesus Cristo. Totalmente homem, totalmente Deus. Pisa a cabeça da serpente quando morre na cruz para pagar os pecados do povo dele, ressuscita e revela mais informações dizendo que o povo de Deus não está restrito a uma naçãozinha rebelde, mas está espalhado pelo mundo inteiro. Jesus é o personagem principal da Bíblia e da história da redenção. A vinda dele é o clímax, é o ponto alto da história de Deus, de maneira que, a partir dele, o final da história começou. E agora a gente só aguarda o retorno do rei. Por causa dessa progressividade, então, da revelação de Deus, no Antigo Testamento, o fato de que o povo de Deus incluiria os gentios era um pouco nebuloso. Porque, de acordo com o plano redentor de Deus, no período histórico do Antigo Testamento, ele teria um relacionamento especial com a nação de Israel. Não era o momento ainda de Deus se revelar de forma salvadora às outras nações, mas no Antigo Testamento também há dicas de que o povo de Deus incluiria os gentios. A prostituta Raabe, por exemplo, ela não era israelita, mas foi incluída no povo de Deus. Ruth era moabita. Foi incluída no povo de Deus e faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Jonas pregou para quem? Ninivitas, inimigos de Israel, mas foram salvos. Os evangelhos também mostram que gentios creram no Senhor Jesus. A mulher cananeia é um exemplo. Mas agora, com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, Deus está revelando que a salvação, nesse momento histórico, está oficialmente disponível para todos os que creem. Agora está claro que o povo de Deus é formado por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Por isso a mensagem do Evangelho agora deve ser pregada para todas as nações. O convite para entrar no reino de Deus é feito para todos que estão pelas encruzilhadas dos caminhos. E essa é a missão dos discípulos. Essa é a sua missão, crente. É por isso que a igreja manda missionários para todo lugar do mundo. Por isso os nossos irmãos vão para a viagem missionária em Rubiataba. Por isso que nós devemos pregar o evangelho do reino àqueles ao nosso redor.
Porque Deus está chamando o povo dele para participar do casamento do seu filho. E nós, o povo de Deus, somos a noiva. Talvez você esteja aqui hoje achando que o chamado de Deus para crer nele seja um mero convite que você possa recusar. Talvez você ache que o cristianismo seja uma das várias opções legítimas que conta a história legal de um cara bacana que ensinou como ser joia com o próximo. Mas veja o que Jesus ensina na parábola. O chamado de Deus ao arrependimento dos pecados e à fé no Senhor Jesus não é simplesmente um convite que se pode desprezar. O chamado de Deus tem um peso. A proclamação do Evangelho carrega uma obrigação, vem com uma responsabilidade, é uma convocação, é uma ordem. Arrependa-se e creia. Perceba que a mensagem do Evangelho também, o Evangelho do Reino de Deus que Jesus prega, possui um caráter duplo. Ela é uma mensagem de salvação para aqueles que creem e é uma mensagem de condenação para aqueles que a rejeitam. E essa mensagem está sendo pregada aqui hoje. Jesus Cristo foi morto numa cruz por causa da sua rebelião contra Deus. Ele ressuscitou, garantindo a você o perdão dos pecados e vida eterna com Deus. E isso Ele te dá de graça. Arrependa-se do seu orgulho, de achar que você pode se salvar, porque você se acha uma pessoa boa, que faz aquilo ou não faz aquilo, mas constantemente quebra a lei de Deus. Confesse que você não tem méritos nenhum diante de Deus. Na verdade, como nós vimos nas parábolas anteriores, você tem uma dívida infinita para com Deus. De maneira que o que você é, o que você faz, o que você tem, não são aceitos por Deus como moeda de troca. Mas Deus perdoa você. Porque Jesus Cristo cumpriu a lei de Deus no seu lugar. Ele sofreu a ira do rei no seu lugar. Morrendo numa cruz, pagando pelos seus pecados. E ele venceu a morte, ressuscitando e garantindo para você o perdão dos pecados, dando livre acesso ao trono da graça de Deus. Abandone a sua rebeldia contra o rei e creia. Volte-se para Deus. Se você desprezar, se você rejeitar esse chamado de Deus, você sofrerá as consequências. Você enfrentará a ira do Rei dos Reis, Todo-Poderoso, para sempre. Qual a sua desculpa para não aceitar esse convite? Eu sou muito novo. Eu vou curtir a vida primeiro. Depois eu penso nisso. Você não sabe se você vai ter um depois. E se você acha que sabe, a sua situação é pior ainda. Porque você está cheio de orgulho achando que você toma o rumo da própria vida. Pare de se alegrar comendo o lixo que o pecado e Satanás te oferecem. Deus está te chamando para um banquete hoje. Qual a sua desculpa para não aceitar esse convite? Eu já sou velho demais. Eu já fiz muita besteira na vida, não tem jeito para mim. Deus não pode me perdoar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça, a misericórdia e o amor de Deus não têm limites. Deus pode perdoar as suas tolices. Deus pode limpar você dos seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. O ladrão na cruz foi morto, foi salvo poucas horas antes de morrer. Há esperança para você. Deus está te chamando para um banquete hoje. Mas qual a sua desculpa para não aceitar esse convite? Deixa eu só resolver essa questão pendente aqui na minha vida, aí eu volto para Deus. Deixa eu só terminar de estudar. Deixa eu só passar no concurso. Deixa eu cuidar primeiro aqui da minha saúde. Deixa eu ir ali no meu campo. Deixa eu ir ali cuidar dos meus negócios. Pare de fugir de Deus. Não se faça de surdo à convocação do rei. Não endureça o seu coração diante da mensagem do Evangelho. Pare de buscar primeiro as coisas aqui de baixo e deixar Deus em segundo plano. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Você não precisa consertar a sua vida antes de vir. Pode deixar que ele faz isso junto com você. Deus está te chamando para um banquete hoje. Qual a sua desculpa para não aceitar esse convite? Você não tem. A não ser uma total rejeição, desprezo, rebelião e ódio contra Deus. Por isso, arrependa-se. Abandone isso. Pare de lutar contra Deus. Ele quer o seu bem. Ele te amou. Ele entregou o filho dele por você. Ele preparou tudinho. Fez tudo por você. E está te chamando para um banquete hoje. Atenda ao chamado de Deus e creia no Senhor Jesus. Primeira parte, então, destacou o chamado do rei. Agora vamos para a segunda parte da parábola, que vai ressaltar como estar diante desse rei. Primeiro foi o chamado do rei, e agora a parábola vai ressaltar como estar diante do rei. Verso 11, vamos ler. 1, 2, 3. A festa está acontecendo, a sala do banquete está lotada, o rei então entra para ver quem estava à mesa. Então ele nota um homem que não estava usando veste nupcial. E veste nupcial era a roupa formal que os convidados de um casamento deveriam usar, como acontece hoje. Apesar de tantas inovações nas festas de casamento, geralmente os homens usam terno, gravata, sapato. As mulheres passam 15 horas no salão, arrumando o cabelo, maquiagem, usam salto alto, vestidos bonitos, esvoaçantes, aquela explosão de cores. Então, há uma roupa apropriada, adequada para um casamento. E naquela época, era suficiente uma roupa decente, limpa e branca. Agora, imagine que você entre na festa, está todo mundo bonito, cheiroso, comendo, feliz, mas você repara que um cara ali está vestido com um abadá de 2012 do Chiclete com Banana. Bermuda de tactel, metade preta, metade florida. E um chinelão. Melhor, um Crocs azul surrado. Mulheres, imagine um elemento desse no seu casamento. Quase desmaio, só de pensar, né? O que você faria? Ainda que esse figura aqui tivesse sido convidado, é necessário a roupa adequada para se estar no casamento. O rei então pergunta para ele: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudece. Fica em silêncio. Não tem o que responder. Pode parecer estranho o rei exigir que esses convidados estejam bem vestidos para o casamento, porque, afinal de contas, esse povo aqui foi pego no meio da rua. E aqui os comentaristas se dividem em duas suposições. Ou os convidados tiveram oportunidade para ir em casa se trocarem, e esse homem aqui simplesmente não quis se vestir, ou o próprio rei forneceu a roupa para os convidados, e esse homem aqui não aceitou. A verdade é que o texto não fala a razão. Se o homem não quis se vestir, ou se ele não aceitou a roupa oferecida pelo rei, permanece o fato de que ele, apesar de ter sido chamado, apesar de ter aceitado o convite e comparecido à festa, também desprezou e ofendeu o rei porque não estava vestido de forma adequada. E o fato de o homem não ter desculpa, não ter o que responder, mostra que ele era culpado. E é isso que Jesus quer ensinar aqui. A figura aqui, irmãos, é de alguém que assume que o chamado de Deus vem sem obrigações, sem responsabilidades. Ou seja, esse homem aqui representa aqueles que dizem sim à mensagem do Evangelho, professam exteriormente, professam de boca que creem em Jesus, fazem parte da igreja visível, mas a vida deles contradiz o que professam. As portas do reino de Deus estão abertas. O chamado para entrar no reino é para todos. Mas permanecer no reino traz responsabilidades. A fé verdadeira tem que produzir frutos. O arrependimento verdadeiro leva à santidade.
E o que é interessante é que a Bíblia usa a figura de tirar uma roupa suja e colocar uma roupa limpa para se referir ao processo de santificação. Você tira os pecados como se fosse uma roupa velha, suja, e coloca a obediência a Deus como se fosse uma roupa nova, limpa. Paulo fala em Romanos 13, verso 14, que isso é revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Deus chama você para entrar no reino. E você vem sujo do jeito que está mesmo. Mas uma vez que você entra, uma vez que você aceita o chamado para entrar, Deus agora então te chama a um processo de limpeza que vai durar a sua vida inteira. De maneira que quando ele voltar, você estará com a roupa limpinha, pronto para se encontrar com o Rei Jesus. Por isso, dizer que crê no Senhor Jesus, mas permanecer deleitando-se no pecado, é hipocrisia idêntica aos fariseus e doutores da lei, que simplesmente falavam que iriam obedecer o Pai, mas não obedeciam. Você pode ter professado crer no Senhor Jesus, pode estar aqui na igreja agora, com o povo de Deus, participar do banquete espiritual que acontece todos os domingos, mas se a sua vida não for marcada por um arrependimento diário dos seus pecados, se é uma vida que desmente tudo o que você crê, olha o que te espera. Verso 13, todos juntos. 1, 2, 3. Trevas na Bíblia tem a ver com condenação, envolve angústia, terror, pranto, perplexidade, pavor. Por isso, ali nas trevas haverá choro e ranger de dentes. E essa é a expressão que Mateus mais usa para se referir aos tormentos do inferno. Perceba que na primeira parte, quem despreza o convite do rei é punido. E agora, quem aceita o convite, mas não se apresenta de forma adequada perante o rei, também é punido. E a punição do rei é a total exclusão do convidado, em contraste com a comunhão proporcionada pelo banquete, para um lugar de trevas, em contraste com a sala iluminada do banquete, onde há lamentação e dor, em contraste com a alegria e deleite do banquete. E veja que na sala do banquete existem pessoas boas e más, verso 10. Pessoas boas são as que aceitaram o chamado de Deus, foram transformadas por Deus e agora estão andando com Deus. Elas estão bem vestidas. Pessoas más são as que aceitaram o chamado de Deus, mas não querem nada com Deus. Elas podem querer as bênçãos de Deus, a companhia das outras pessoas, querem só comer no banquete, mas não querem intimidade com o rei, como foi com o convidado excluído. Veja que essa é a realidade da igreja enquanto nesse mundo. Existem pessoas boas, realmente salvas e transformadas por Deus, mas existem pessoas más, que apesar de estarem aqui, não querem nada com Deus. Aqueles que atendem de forma banal o chamado de Deus para participar do reino e desprezam a Deus, se apresentando diante dele com trapos imundos, serão lançados no inferno. Há joio no meio do trigo. E Deus, no dia da colheita, vai lançá-los no fogo. E aí no verso 14, Jesus conclui com o porquê do rei excluir o convidado mal vestido. Todos juntos, vamos lá, verso 14. 1, 2, 3. A frase, então, conecta as duas partes da parábola. O rei chamou muitas pessoas, elas atenderam esse chamado, mas quem deverá desfrutar do banquete serão aqueles que estiverem devidamente vestidos. Eles são as pessoas que realmente devem estar ali, eles são os escolhidos pelo rei, porque atenderam o chamado do rei e vestiram a roupa certa. Jesus está dizendo aqui que o evangelho é pregado para muitos. O chamado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo é para todos. Muitos podem até vir, mas somente aqueles que se comprometem com uma vida de santidade são os que
foram realmente salvos. São os que já foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. A liderança religiosa que confrontava Jesus desprezou a oferta do Evangelho, rejeitou o Messias porque não eram escolhidos. Certa vez os judeus perguntaram para Jesus, está lá em João 10, a partir do verso 22, até quando vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus responde, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus conhece as ovelhas dele que estão espalhadas pelo mundo. O Senhor Jesus, na verdade a Bíblia inteira, vai ensinar que Deus já escolheu o seu povo na eternidade passada, antes dele criar todas as coisas. A pessoa que mais ensinou sobre eleição foi o apóstolo Paulo? Não, foi o Senhor Jesus. Leia o Evangelho de João. Leia depois o capítulo 24 de Mateus. O apóstolo Paulo, por exemplo, claro, ele vai escrever o capítulo 9 da carta aos Romanos só para explicar a eleição divina. Você que está aqui hoje, que creu no Senhor Jesus e caminha com Ele em santidade, saiba que antes de você existir na história, Deus já tinha você no coração dele. Ele não viu no futuro que você iria crer nele e que por isso o escolheu. Do tipo assim, o João Coelho, ele vai crer em mim. E mais, vai ser ainda pastor. Eu vou escolhê-lo. Não. Deus não tinha em mente o que você faria. Deus tinha em mente você. Deus já tem o seu povo definido. Ele sabe quem é quem. Um por um. E esse povo eleito está espalhado pelo mundo. Deus sabe quem são, mas nós não sabemos. E é exatamente porque temos a certeza de que os eleitos de Deus estão espalhados por aí que nós pregamos o Evangelho a todos. Nós não sabemos quem são. É por isso que fazemos missões. É por isso que pregamos o Evangelho. É por isso que nossos irmãos vão para Rubiataba, viagem missionária. Para que os eleitos ouçam o chamado de Deus, para que eles reconheçam a voz do pastor deles e se ajuntem a nós. No evangelismo, irmãos, Deus não fica torcendo para que o fulano creia. Ai, tomara que ele creia. Não, Deus já sabe quem é o seu povo e pelo anúncio do evangelho, no momento certo, eles virão. Mas veja que Jesus conecta a eleição com vida de santidade, com uma fé que produz frutos. O apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Deus não te salva por causa das suas boas obras. Deus te salva para as boas obras. Deus escolhe o seu povo para que ele seja santo. O convidado estava mal vestido, e isso demonstrou que ele não era escolhido. Por isso, uma pessoa que se diz crente, mas não pratica santidade, não se banqueteia na palavra de Deus, não se deleita em oração, não ama o próximo, quando o rei voltar, ele vai rejeitar essa pessoa diante de todos, e vai ficar claro para todos que ela não era escolhida. Ora, mas se Deus já escolheu o povo dele, como saber se eu sou eleito? Como saber, então, se eu sou escolhido por Deus? Ah, que bom que você perguntou. Porque se você tem essa dúvida, já é um bom indício. Mas pelo que nós vimos hoje, o texto nos dá 2 testes para saber se você é um escolhido. Primeiro, você aceitou o chamado de Deus? Você aceitou a oferta do Evangelho? Você crê que o Senhor Jesus é o seu único Senhor e Salvador? Porque o incrédulo, o ímpio, ele simplesmente dá as costas para o Evangelho. Ele rejeita o Senhor Jesus. Esse é o primeiro teste.
se você crê no Evangelho. E a carta de 1 João vai falar a mesma coisa. Mas o outro teste é o seguinte: você está caminhando em santidade? Você creu no Senhor Jesus e isso é ótimo. Mas e agora? Você está andando com Ele, se revestindo dEle? Porque o incrédulo, ainda que esteja aqui na igreja, ele não se importa com santidade. Ele rejeita o Senhor Jesus na vida dele. Esse é o segundo teste para saber se é escolhido: andar em santidade. Lembre-se de que Deus não te chama para ficar preocupado, perdendo sono, perguntando se é eleito ou não. Porque a doutrina da eleição, ao invés de nos deixar preocupado, nos dá segurança. Porque se foi Deus que nos escolheu, nada vai nos separar do amor dele, que está em Cristo Jesus. Ele iniciou a obra de salvação em nós. Ele vai nos sustentar durante a nossa caminhada. Nós vamos tropeçar, mas Ele vai nos levantar. E Ele vai completar sua obra em nós. Por isso, ao invés de ficar preocupado, Ele te chama a crer nele e a caminhar com Ele. Por isso, olhe para o Senhor Jesus. Permaneça olhando firmemente para o Senhor Jesus, na sua luta contra o pecado, porque a salvação e a vitória contra o pecado está em Jesus Cristo, não está em você. Ele é o autor e consumador da sua fé. De maneira que, quando você olhar para trás, quando você olhar para a sua vida, o que você passou, o que você enfrentou, você vai dizer: realmente, Deus estava comigo durante todo o caminho. Foi Ele quem me sustentou todo esse tempo. Como saber se você é escolhido por Deus? Creia em Jesus e viva em santidade, preparando-se para encontrar com Ele. Por isso, você que já atendeu ao chamado de Deus, como é que está a sua roupa? É uma roupinha muito louca? Nela é tudo remendado? Não vale nem um centavo? Mas agrada quem olhar? Agrada as pessoas? Mas não agrada a Deus? Quantos sermões você já ouviu? Quantas vezes Deus já te alertou para você abandonar aquele pecado de estimação que você alimenta, que você sabe qual é, mas que você alimenta ao invés de matar? Quantas vezes Deus já te chamou para ter uma vida de comunhão com Ele, por meio da palavra, da oração, do culto, mas você continua desprezando tudo isso? Atente para o fim daqueles que se dizem cristãos, mas estão por dentro mortos. Eles serão lançados no inferno, onde haverá somente lamentação e dor para sempre. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, disse o seguinte no sermão Solene Advertência àqueles que professam a fé. Tem na internet, depois procura. Solene Advertência àqueles que professam a fé. Ele fala o seguinte: se há no inferno cadeias mais pesadas que as outras, se há prisões escuras, chamas mais ardentes, angústias mais cruéis, tormentos mais intoleráveis, certamente serão a experiência daqueles cuja profissão de fé não tem sido mais que uma indigna mentira. Qual vai ser a sua desculpa quando, no último dia, o rei te perguntar: como você entrou aqui sem veste nupcial? Como você estará diante do rei? Com seus trapos imundos ou vestidos do Senhor Jesus Cristo? Há esperança para todos nós hoje, irmãos. E a nossa esperança é o Senhor Jesus. Creia nele. Ande pela fé nele. Porque está chegando o dia em que ele voltará para se casar conosco, a sua igreja gloriosa. E não haverá em nós nenhuma mácula, nenhuma ruga, nem coisa semelhante. Seremos santos e sem defeito. As bodas do Cordeiro estão chegando. O convite foi feito. E aí? Vamos preparar para o banquete? Ou você vai inventar uma desculpa? Vamos orar?
Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus amoroso, gracioso, misericordioso, que nos chama a ter um relacionamento vivo e pessoal contigo. Te pedimos que o Senhor trabalhe na alma daqueles que ainda não professaram a fé no Senhor Jesus. Quebre o coração de pedra, coloque o coração de carne neles, Deus. Que teu Santo Espírito incomode essas pessoas, que ele as convença do pecado, da justiça e do juízo, se arrependam e voltem a ti. O Senhor diz que se alegra quando um pecador se converte. Então, Deus, faz isso hoje, porque a glória vai ser do Senhor. Te louvamos porque o Senhor também é um Deus santo, que exige santidade para que estejamos diante de ti. Por isso te pedimos perdão, porque temos negligenciado o seu chamado. Temos seguido as nossas inclinações pecaminosas, nos afastamos do Senhor, não temos sido vigilantes, temos caído nas armadilhas e tentações de Satanás, estamos expostos às setas inflamadas do inimigo, Deus. A tua palavra diz que o Senhor efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, Pai, nos dê mais santidade, nos dê mais piedade, encha-nos com teu Santo Espírito para que possamos desenvolver a salvação com temor e tremor para a glória do Senhor. Que sejamos fortalecidos, Deus, no Senhor e na força do teu poder, por meio da leitura da tua palavra, na oração com o Senhor, para que, revestidos com a tua armadura, matemos o pecado todo dia e resistamos ao ataque do inimigo, Deus. Enquanto isso, nós esperamos, com perseverança, o grande dia em que estaremos à mesa, num banquete, com o nosso Senhor Jesus, para sempre, Deus. Em nome dele oramos, amém.